No Rio Mais Agro em Foco de hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Gerry Zilli, que é pesquisador da Embrapa Agrobiologia, especificamente na área de microbiologia e bioinsumos. Gerry, muito obrigado por essa conversa hoje aqui no Dia a Dia Rural. Eu que agradeço a oportunidade, Mário. É um prazer poder debater um pouco as nossas ideias no tema. Agradeço o convite. Maravilha. Você ligado à Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, não é isso? Exatamente. Dúvida. Você disse que trabalha com bioinsumos. Vamos começar definindo o que são bioinsumos? Bom, é um termo que foi cunhado nos últimos anos, né, surgiu nos últimos anos. Ele é um pouco complexo, de fato, para entender. Inclusive faz parte da nossa própria lei que foi aprovada no final do ano passado de bioinsumos, traz uma definição ampla. É meio como que qualquer produto com origem biológica que tem um potencial de ofertar nutrientes, promover crescimento de planta, controlar pragas e doenças na agricultura. Então é um sentido bastante amplo. Ele vai desde um produto, pode ser um produto biológico, contendo algum tipo de micro-organismo com alguma ação benéfica, como ele pode ser também um composto, né? Um composto orgânico, o famoso composto orgânico, nas compostagens que tem origem vegetal, também se enquadra como um bioinsumo. E o conceito vai além. Os próprios métodos de aplicação também são chamados de bioinsumos. É um pouco difícil de compreender, né? A gente brinca que quase que é um conceito de agricultura daqui a pouco. Mas para o público em geral, a forma mais fácil de compreender, a gente costuma sintetizar dizendo que são os produtos biológicos que aportam benefício para a agricultura. Perfeito. E você atua nessa pesquisa na área de bioinsumos e uma coisa que chama atenção, como está o Brasil hoje posicionado nesse mercado, na produção e na utilização mesmo de bioinsumos? Bom, eu já atuo mais de 20 anos como pesquisador na área de microbiologia, que é uma parte do que seria hoje os bioinsumos. O Brasil ele tem uma posição bastante interessante, eu diria até de destaque, né? Especialmente quando a gente pega culturas commodities, como a soja, por exemplo, o próprio milho hoje. Então, existe um produto que é chamado inoculante, que leva bactérias que fixam nitrogênio nessas culturas, né, para a soja principalmente, que traz uma economia fabulosa para o país, né? Algo em torno de 15 bilhões de dólares anualmente, pelo fato de a gente não usar produto químico e utilizar um inoculante, né, esse contendo um bioinsumo. O que é muito relevante para a agricultura. E o Brasil é destaque, sem dúvida nenhuma, o líder de utilização disso. Então nós temos desde pesquisa muito bem instalada no país, né, com instituições como Embrapa, universidades federais, universidades estaduais, né, uma indústria muito bem implantada para essa temática no Brasil. Hoje são aí pelo menos 200 indústrias, umas maiores, outras menores, que têm essa capacidade de produção de bioinsumos, né? E temos hoje o produtor que está interessado, né? Então, estamos bem, né? Temos todos os pilares postos. Uma coisa que você falou interessante, acabou de falar agora, é que reduz a dependência de fertilizantes. Hoje o Brasil tem uma dependência muito grande, né? Beira em torno de 90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do fertilizante. Exato. Mas basicamente aquele trio NPK, né? Nitrogênio, fósforo e magnésio. Qual é a relação hoje da utilização de bioinsumos reduzindo a importação desses insumos químicos? Cada elemento, né, no caso do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, eles têm uma dinâmica, né? Tem o seu ciclo, chamado ciclo biogeoquímico, né? Então ele funciona de forma diferenciada no ambiente. A gente precisa entender isso até para entender como que podemos ter uma contribuição. Então, no caso do nitrogênio, a principal reserva está aqui, está na atmosfera. Estamos respirando o nitrogênio o tempo todo. Só que nós não utilizamos. Os animais superiores, os seres vivos superiores não conseguem utilizar o nitrogênio. Então, a gente depende de micro-organismos que é capaz de convertê-lo em formas orgânicas de nitrogênio, e aí sim entra no o que a gente chama de cadeia trófica. Então,
nós podemos, através dos micro-organismos, reduzir a dependência de nitrogênio. Para resumir o caso do nitrogênio, que é o caso que acontece com bactérias que fixam o nitrogênio e colocam dentro das plantas. Veja que hoje a quantidade de nitrogênio que a gente utiliza na agricultura é mais ou menos 50% que vem da fixação e 50% que vem da indústria. Já é uma quantidade muito grande. Mesmo assim, a gente tem uma dependência muito grande do nitrogênio que vem na forma ainda industrial. Então, para reduzir a quantidade de nitrogênio industrial, químico, nós precisamos o quê? Aumentar as formas, os processos de como explorar a forma biológica. Então, no caso do nitrogênio, temos que investir em formas, em processos de produção, em seleção de micro-organismos, seleção de materiais vegetais mais eficientes para utilizar a via biológica, digamos assim. O potássio e o fósforo eles são diferentes, as formas deles essencialmente estão no formato de minerais, né? Eles estão no solo, estão em rochas e tudo mais. De que forma que a gente pode utilizar os bioinsumos para isso? Bom, duas vertentes principais. Uma, utilizando micro-organismos que facilitem a planta absorver, disponibilizem, utilizem o uso desse nutriente, tanto o fósforo quanto o potássio, e também a parte de reciclagem, que é outro lado dos bioinsumos, que é toda a parte de compostagem, né? Então, dentro do Plano Nacional de Fertilizante, há o que a gente chama de cadeia as cadeias emergentes, que reúne várias formas de reutilização de subprodutos para aportar nutrientes. Então, é outro lado do bioinsumo que também pode reduzir a dependência. Veja, por exemplo, todos os lodos de esgoto, resíduo das mais diferentes indústrias, que têm uma quantidade de nutrientes importante. Então, a gente pode desenvolver pesquisa, processos e aproveitar esses nutrientes para reduzir essa dependência. Antes de nós gravarmos essa entrevista, nós conversamos sobre a economia circular, né, que é gerada na produção de bioinsumos, ou seja, todo esse processo. Fala um pouquinho para a gente, que isso aí gera com certeza novos empregos, novas oportunidades e pode ser inserido dentro daquela definição de desenvolvimento sustentável, concorda? Sem dúvida nenhuma, em diferentes aspectos, né? Por exemplo, você tem uma certa comunidade que produz olerícolas. Ela pode estar integrada com uma cervejaria, por exemplo, que produz um resíduo. Esse resíduo da cervejaria facilmente pode ser compostado e ser utilizado numa comunidade, num povoado, ou quem desenvolve olericultura próximo. É um exemplo bastante simples que todo mundo consegue entender. Ou seja, a gente está fazendo circular aquele processo. Dentro de uma propriedade também a gente consegue fazer isso, né? Imagine uma propriedade que produz essencialmente de forma orgânica, certificado ou não. Ela consegue, ao invés de simplesmente adquirir insumos de fora, também trabalhar esses processos biológicos, fazer compostagem, utilizar resíduos das próprias culturas, folhagens, corte de grama, resíduos de poda, misturar com esterco que vem da produção animal e formar um composto, né, formando essa circularidade dentro das propriedades ou mesmo integrando de uma forma geral diferentes propriedades. Perfeito. Nós participamos, nós tivemos aqui ano passado, aqui mesmo onde nós estamos hoje, no Campo Olímpico de Golfe, a primeira edição do Rio Mais Agro. Não é? Você participou, você esteve aqui presente. Qual a importância que você atribui a eventos como esse, mas principalmente ao Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, que tem como Rio de Janeiro um hub de conhecimento, né? E principalmente exportando isso para outros países. Por exemplo, o tema da segunda edição é o cinturão tropical. Como que esse conhecimento que nós temos e nós somos líderes, como você falou, de bioinsumos, pode ser distribuído para outros países, especialmente dessa faixa, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio? Não, primeiro dizer que é interessante porque assim, muito do que acontece no Rio de Janeiro é refletido para fora, né? Então, embora o estado não seja de fato agrícola, muitas pesquisas ocorrem aqui. Não é à toa que, por exemplo, tem 3 unidades da Embrapa que trabalham com pesquisa agropecuária aqui, inclusive dentro da área totalmente urbana do Rio de Janeiro. Então é importante esses eventos para, de fato, chamar a atenção que o Rio de Janeiro também está preocupado, até por ser um consumidor bastante importante, né? E, bom,
É colocar o Estado nessa toada do cenário do agronegócio mundo afora. Bom, os bioinsumos eles são destacados como uma possibilidade de você aumentar a sustentabilidade de uma forma geral da agricultura. Se você pegar o cinturão tropical, a maior parte dos países estão em desenvolvimento ou são países pobres, né? Muitas vezes com uma limitação muito grande de oferta de nutrientes. Então nós podemos, através dos bioinsumos, fornecer mais nutrientes, reduzir esse impacto, aumentar a produtividade alimentar e, sem dúvida nenhuma, a produção de alimentos e a sustentabilidade de uma forma geral, né? Então é uma oportunidade de ouro. É o caso que no Brasil desenvolvemos muitas cadeias por conta da utilização dos bioinsumos. E o Rio Mais Agro, a segunda edição do Rio Mais Agro vai acontecer de 1º a 3 de outubro no Rio Centro, e os bioinsumos serão destaque nessa segunda edição do Fórum Internacional. Te pergunto, o que você espera do Rio Mais Agro 2? Ou seja, o Rio Mais Agro 1 você já tem como mensurar. Qual a expectativa ali nos corredores da Embrapa, ali entre os pesquisadores, entre todas as principais lideranças? A Embrapa, que é apoiadora de primeira hora do Rio Mais Agro. Sim. Bom, o primeiro, eu acho que ele foi importante para gerar expectativa, né? A gente percebeu assim, muita discussão, muita conversa, muita empresa, então muita expectativa foi gerada. A minha percepção agora é que a gente precisa é tornar mais concreto. Vamos deixar de ser de fato uma expectativa e agora vamos começar a fazer negócio, vamos tornar de fato as coisas mais concretas, trazer empresa, ofertar recursos para novas pesquisas, tornar de fato uma realidade, não ficar só na expectativa, né? Acho que é isso que eu espero. Maravilha. E em relação, a gente está chegando ao final da nossa conversa, que você vê aí nos próximos anos nesse mercado de bioinsumos, né, nas pesquisas que vêm sendo realizadas na Embrapa Agrobiologia e em outras unidades, e na utilização desse conhecimento na produção de alimentos, que hoje cerca de 800 mil pessoas vão dormir sem ter feito 3 refeições no mundo. Então, no caso específico do Brasil, nós temos uma nova lei agora de bioinsumos. Então a gente precisa regulamentar essa lei e poder, de fato, colocá-la para funcionar. Muitas coisas podem ser consertadas, problemas que existiam, e outras coisas talvez a gente venha continuar tendo limitações, ou tenha piorado talvez um pouco a nova lei. Infelizmente, a lei não resolve todos os nossos problemas. É fato que os produtores estão interessados, no caso do Brasil, no uso de bioinsumos. Então, a gente precisa avançar mais no que seria adotar produtos com base no que a pesquisa desenvolve, né? Não é porque eu faço pesquisa, é porque a gente consegue mostrar que tem efeitos e efeitos duradouros. Então tem muita coisa sendo falada e muita coisa sendo ofertada que não tem embasamento técnico, não tem embasamento científico. E isso é um problema, porque o produtor utiliza um dia e o segundo dia e vê que não dá resultado, o segundo dia ele não vai buscar. Então a gente precisa ter esse lado científico sempre muito respeitado para de fato poder ter um caminho mais sustentável pela frente. É isso aí. Olha, agradeço muito sua participação conosco. Eu que agradeço. Eu tive o prazer de bater um papo aqui com o Gerry Zilli, da Embrapa Agrobiologia. E esse é o Rio Mais Agro em Foco. Lembro você, como eu já disse, de 1º a 3 de outubro, nós temos um encontro marcado aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A segunda edição do Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. As principais lideranças do agro no Brasil e no mundo estarão aqui. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.